Acabou de sair uma pesquisa informando que 20% dos brasileiros, dos eleitores, se informam sobre política pela internet. Se você é um deles, está no canal certo. E aqui nós vamos analisar a última pesquisa de opinião pública divulgada com a intenção de voto para presidente da República. Eu tive acesso ao relatório completo da pesquisa e vou trazer agora para você os números já mastigados. Se as eleições fossem hoje, segundo essa pesquisa feita pela Quast Consultoria em encomenda da Genial Investimentos, mostra que Lula ganharia a eleição com 53,41% dos votos, Bolsonaro com 29,55%. Na prática, isso mostra que o Lula venceria a eleição já no primeiro turno. Será que isso é verdade? Será que isso se materializa na vida real? Ou essa é mais uma dessas pesquisas que estão aí tentando enganar os brasileiros? As pesquisas elas estão mostrando que o atual presidente da República está perdendo popularidade por vários motivos. E o principal adversário dele, o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente petista, que já esteve preso na cadeia por corrupção, agora está solto, elegível, os processos foram anulados, e o ex-presidente é o preferido dos brasileiros, segundo as pesquisas. Será que isso é verdade? Para investigar isso, eu resolvi fazer uma leitura analítica do relatório completo da pesquisa paga pela Genial Investimentos. Repare, é uma empresa que trabalha no mercado financeiro, onde os investidores colocam dinheiro para ganhar dinheiro, né, para render. A Genial Investimentos paga a pesquisa e quem faz é a Quast Consultoria. E eu trago aqui todos os dados da pesquisa com a metodologia e tudo mais. Eu sei que tem gente que não acredita em pesquisa nenhuma e muitos, quando o candidato está atrás nas pesquisas, fazem questão de desqualificar a pesquisa. Mas a pesquisa não está mostrando que o Lula já ganhou e que o Bolsonaro já perdeu. Não é isso. A pesquisa está mostrando esse momento agora. Como vai estar no dia da eleição, aí ninguém sabe. Muita coisa pode mudar daqui para lá. Mas agora, esse é um cenário hipotético, possível. E como em política a especulação é a principal ferramenta jornalística da análise política, as pesquisas de opinião elas se prestam para isso, para especulação política. E nós estamos aqui trazendo um relatório completo com os dados em detalhes. Eu convido você, a partir de agora, a analisar comigo o relatório completo da pesquisa, onde a gente pode ver dados que batem ou que não batem, mas a pesquisa vai ser analisada completa e com todo o seu relatório. Eu obtive esse estudo no site O Cafezinho, eu recomendo para você, um site de política extraordinário. Baixei a pesquisa inteira. Eles, inclusive, fizeram esse slide aí que eu mostrei para vocês, que mostra só os votos válidos. E com os votos válidos, o Lula já ganharia no primeiro turno, não ia ter nem segundo turno nas eleições presidenciais. Será que isso é possível? Vamos aqui comigo analisar juntos os dados de mais essa pesquisa aqui no canal. Eu sou Arquimedes de Castro, esse é o Laboratório de Comunicações e eu aproveito para convidar você a se inscrever nesse canal, a mandar mensagens, comentários e também críticas, principalmente críticas a respeito das informações que nós estamos passando aqui para vocês. E hoje nós vamos analisar juntos esse estudo amostral estatístico, uma pesquisa de opinião pública que mostra várias coisas, inclusive a intenção de voto para a presidência da República. Vamos aqui começar dando uma olhada no relatório. Venha junto comigo aqui que a gente vai analisar ele todinho.
Primeiro, essa é a capa do relatório, né? Pesquisa quantitativa feita em setembro, pesquisa, como eu disse, Genial Investimentos Quaest. A Quaest Consultoria é a empresa que fez a pesquisa, a Genial Investimentos é a empresa que pagou a pesquisa. E aqui os dados, especificações técnicas da pesquisa. Foi uma coleta de dados entre o dia 26 e 29 de agosto, 2.000 entrevistas em 27 unidades da federação e com a margem de erro máxima estimada de 2 pontos percentuais. Público-alvo foi a população com 16 anos ou mais. A fonte dos dados é os extratos construídos a partir dos dados do TSE de 2020 e a PNAD contínua, 4/2019, PNAD contínua 1/2021. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95%. E o método de coleta, isso é muito importante, a coleta dos dados foi realizada por meio de entrevista face a face, através da aplicação de questionários estruturados. Tem muita pesquisa saindo atualmente que é feita por telefone, que é feita pela internet. Essa daqui foi uma pesquisa presencial, onde o pesquisador vai até a casa das pessoas e entrevista uma por uma. Foram aí entrevistados 2.000 eleitores em todo o Brasil. Aí dados sobre a amostragem e a pós-estratificação. Primeiro, foi sorteado 124 municípios, né? E foi considerado o tamanho desses municípios, foi considerada aí uma série de parâmetros para retirar essas amostras. E depois que as amostras são colhidas, a empresa usa um algoritmo interativo de calibração para todos os parâmetros que divergiram mais de 1% em relação aos dados de referência. Uma tentativa aí da empresa de tornar a pesquisa mais confiável. E ela começa com a avaliação e a aprovação do governo Bolsonaro. A avaliação do governo de Bolsonaro está aumentando no negativo, né? Em julho era 44%, em agosto manteve-se em 44%, e agora em setembro subiu para 48%, aumentou 4 pontos, né? Quem faz uma avaliação negativa do governo de Jair Bolsonaro. A avaliação regular está em 26% e positivo em 24%. A avaliação do governo por região, aqui a gente vê claramente que a região Nordeste, né, é a região com o pior desempenho do governo, né? Essa linha vermelha que é a avaliação negativa, chega a 59%. Aqui dá para perceber claramente que a região do país onde Bolsonaro é pior avaliado é a região Nordeste, com 59%, quase 60% dos eleitores fazendo uma avaliação negativa, e a região onde o Bolsonaro é melhor avaliado é a região Sul, onde o número de pessoas que fazem uma avaliação positiva chega a 32% percentual de pessoas com avaliação positiva, e é a única região onde a avaliação positiva é maior do que a avaliação regular. Mesmo assim, a avaliação positiva não é maior do que a avaliação negativa. Então, o presidente está sendo avaliado negativamente, em maioria, em todas as regiões. O país inteiro está avaliando negativamente, em sua maioria, o governo do presidente Bolsonaro. E aqui, quanto aos sexos, né, as mulheres avaliam mais negativamente do que os homens. Isso vem historicamente se mantendo, o público feminino rejeitando o governo Bolsonaro. Também um governo que tem poucas mulheres participando, né? Aqui, por idade, a idade que mais rejeita são os jovens, que chega a 52% dos jovens rejeitando aqui, essa linha vermelha, 52% aqui, os jovens de 16 a 24 anos, são a faixa etária com maior rejeição ao governo do presidente
Jair Bolsonaro. E a faixa etária que melhor avalia o presidente é de 60 anos ou mais, né? Os idosos aqui que ainda chega a 27, mas mesmo assim a maioria, 45%, fazem uma avaliação negativa do governo. Aqui, quanto à escolaridade, a avaliação negativa do governo sobe significativamente no ensino superior e se mantém também negativa a maioria, independentemente da escolaridade. As pessoas com menos escolaridade e as pessoas com mais escolaridade, aí nesse critério escolaridade, há uma variação muito pequena dentro da margem de erro. O que a gente pode concluir é que independentemente da escolaridade do eleitor, há uma rejeição negativa, né? Uma avaliação negativa dos eleitores em relação ao governo. Aqui, em relação à renda, e estratificado por renda, dá para ver que a quem ganha de até 2 salários mínimos, 48% rejeitam, contra 19% que consideram positivo, né, o governo. Mais de entre 2 e 5 salários mínimos, 46% avaliação é negativa, 28% é positiva. E entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, 49% de avaliação negativa e 29% de avaliação positiva. Uma avaliação que caiu significativamente de agosto para setembro. Você vê que a avaliação estava positiva em agosto entre os mais ricos, 41%, a maioria ainda aprovava, só que os mais ricos desembarcaram do governo de Bolsonaro. Isso se reflete, inclusive, nessa posição tomada recentemente pela Federação das Indústrias, que iria lançar um manifesto, uma nota de repúdio ao governo, e acabou não lançando, mas alguns setores do agronegócio fizeram uma nota pedindo pacificação e inclusive respeito aos poderes da República, para que o país tivesse estabilidade e pudesse voltar a crescer. Então, isso aqui é um sinal muito importante, né? As pessoas mais ricas, que sempre estiveram aprovando o governo Bolsonaro, agora estão desembarcando desta aprovação. Aqui, por religião, os católicos 50% rejeitam, 21% dizem que o governo é positivo. Entre os evangélicos, a maioria também, 35%, avalia o governo como negativo, 32% positivo. Repare que houve uma mudança de posição. Entre os evangélicos havia 36% em julho, caiu para 32% dos que fazem uma avaliação positiva e subiu de 32% para 35% entre os evangélicos, aqueles que fazem uma avaliação negativa do governo. Aqui é a avaliação do governo do presidente pelo voto no segundo turno, ou seja, quem votou em Haddad, 74% fazem uma avaliação negativa do governo, só 6% fazem uma avaliação positiva. Aí, quem votou em Bolsonaro, houve uma estabilidade aí, né, entre julho, agosto e setembro. 47% avaliavam como positivo, subiu para 52%, depois caiu para 47%, ou seja, menos da metade de quem votou em Bolsonaro em 2018 está satisfeito com o governo, menos da metade de quem votou em Bolsonaro em 2018. E cresce o número de pessoas que estão fazendo uma avaliação negativa, portanto, estão descontentes com o governo. Aqui, os principais problemas do país. Dá para ver que a pandemia continua sendo o principal problema. Agora, em setembro, 28%, mas já foi maior, né? Em julho estava em 41%, depois 36%, depois 28%, que aponta aí que o principal problema do país é a saúde, a pandemia. Depois vem a economia. Aí a economia subiu de 10% para 13%, agora está em 21%. As pessoas aqui, quando dizem economia,
estão muito preocupadas com a alta dos preços, né, em geral, eletricidade, gasolina, preço do supermercado, etc. Aqui é o gráfico de linha, né, mostrando que a preocupação com a pandemia diminuiu e está aumentando a preocupação das pessoas com a economia do país. Aqui dados sobre a pandemia com relação à vacina. Muita gente não tinha se vacinado ainda em julho, mas agora você vê que houve uma queda significativa. Apenas 16% ainda não se vacinaram. 46% dizem que tomaram a primeira dose e 38% já tomou as 2 doses. Aqui qual o nível de preocupação com a pandemia? As pessoas estavam muito preocupadas em julho, 79% se dizia preocupado, essa linha vermelha aqui, e caiu, né, os muito preocupados com a pandemia para 66%. A vacinação diminuiu o número de pessoas internadas e tal, e a gente espera que a pandemia seja controlada o mais rápido possível, mas aparentemente isso não está ainda resolvido. E aqui o número de pessoas perguntando se você pretende tomar a vacina. Aqui é o percentual de pessoas que ainda não se vacinou. Das que ainda não se vacinaram, apenas 22% dizem que não querem tomar a vacina. Já 74% dos que não se vacinaram estão ansiosos, aguardando a sua vez e querem tomar a vacina contra a Covid-19. O brasileiro gosta de se vacinar, né? Sempre gostou. Aqui dados sobre a economia. Pensando na economia do país como um todo, você diria que no último ano a economia do Brasil piorou para 68%, para 17% ficou do mesmo jeito, melhorou para 13%. Então, a maioria dos brasileiros, dos eleitores, considera que a economia do país piorou no último ano, ou seja, durante esse ano. E o número de brasileiros que considera isso aumentou, porque na pesquisa de agosto, aqui, ó, era 62%, subiu para 68%. Eu não sei onde moram essas pessoas, esses 13% aqui, que dizem que a economia melhorou, porque devem estar absolutamente desinformados, né? Pensando agora nos próximos 12 meses, com a sua expectativa em relação à economia, o brasileiro é um otimista, né? Então a maioria, 44%, espera que melhore, 32% acha que vai piorar e 20% acha que ficou do mesmo jeito, que vai ficar do mesmo jeito, né? Pensando nos próximos 12 meses, aqui é uma expectativa. A maioria espera que vá melhorar as coisas. Será que vai melhorar mesmo com essa crise energética que está vindo por aí? Em relação ao desemprego, o país vai conseguir gerar novos empregos nos próximos meses. A maioria espera que sim, 57%, não 38%. Em relação à inflação, o país vai controlar o aumento dos preços nos próximos meses. 65% dizem que não e 30% dizem que sim. Então, a grande maioria dos brasileiros está muito preocupada com o aumento nos preços de tudo e acha, inclusive, que o governo não vai ter condições de controlar esse aumento de preços, porque até agora não se mostrou capaz de fazê-lo, não é? Então, aqui, essa parte das eleições, né, intenção de voto para presidente da República. Isso aqui é um dado importante. 58% dos brasileiros estão indecisos em relação ao voto para presidente. Isso quando o pesquisador chega e pergunta: em quem você vai votar para presidente? Sem apresentar os nomes. Então, 58% diz que está indeciso. E 23% diz que vai votar em Lula, 15% em Bolsonaro, e uma parte diz que não pretende votar, 1% diz que vai votar em Ciro Gomes. Então, espontaneamente, o eleitor só lembra de 3 candidatos: Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Aqui, a intenção de voto para presidente estimulada. E aí, a Quest Consultoria criou 5 cenários diferentes, porque a gente não sabe ainda quem serão realmente os candidatos. Então, estão listados aí como candidatos: Lula, Bolsonaro, Ciro, João Dória, Datena, o Mandetta, o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul,
a Simone Tebet, que é senadora pelo PMDB, e o Rodrigo Pacheco, que é senador e presidente do Senado Federal pelo Democratas. Tá aí esses candidatos, então foram feitas simulações de intenção de voto, e em todas elas Lula ganha com números entre 44% e 47%. É por isso que existe a possibilidade, aventada aí pelo site de política Cafezinho, que o Lula pode ganhar a eleição já no primeiro turno. Porque se ele tem 47% das intenções de voto estimulado no primeiro turno, isso quer dizer que, tirando os votos brancos e nulos, ele teria mais da metade dos votos dos eleitores, ou seja, ele ganharia a eleição já no primeiro turno. É a primeira vez que essa pesquisa, feita pela Genial Investimentos, paga pela Genial Investimentos e feita pela Quaest Consultoria, mostra esse tipo de informação. E é importante destacar que essa empresa Genial Investimentos, ela paga pesquisas de opinião para oferecer um conteúdo exclusivo aos seus clientes investidores. A mesma coisa faz, por exemplo, a XP Investimentos, que é outra empresa que paga pesquisas de opinião, e a XP faz por outra empresa, é o IPESP que faz para o XP, e também divulga pesquisas eleitorais. A mais recente, inclusive, mostrou dados muito favoráveis para Lula também. Todas as pesquisas feitas nacionalmente até agora só mostram a vitória de Lula. Essa pesquisa é uma das primeiras a mostrar a hipótese de vitória no primeiro turno. Ou seja, nem haveria um segundo turno das eleições. Haveria só um turno para presidente e o Lula já ganharia. E isso se as eleições fossem hoje, não são, né? Então, tudo pode acontecer daqui para outubro do ano que vem. A gente não sabe, inclusive, muitos dizem que nem vai ter eleições, porque muitos dos apoiadores do presidente da República querem que ele dê um golpe de Estado, feche o Congresso e o STF e passe a governar sozinho, sem submeter-se às eleições de 2022. Muitos dos seus apoiadores defendem essa ideia publicamente. Inclusive prometem, no próximo dia 7 de setembro, manifestarem-se nesse sentido, né, de que o presidente deve governar sozinho, sem dar satisfação a ninguém, porque ele teria sido ungido por Deus como um missionário para salvar o Brasil dos corruptos, dos ladrões, dessa gente ruim que não presta. Só que a maioria do povo brasileiro, pesquisado aí, né, por todas as pesquisas, não é uma só, a gente está vendo aqui apenas uma, o povo mostra que não é isso, que o povo não está gostando do governo e quer um outro governo, um governo de oposição, um governo que é o contrário do governo Bolsonaro. Então, repare, eleito com 57 milhões de votos, no governo Bolsonaro perdeu eleitores, porque menos da metade dos eleitores dele, que votaram nele em 2018, fazem uma avaliação positiva do governo. A maioria dos que votaram em Bolsonaro estão arrependidos de terem votado no atual presidente. E como essa curva, essa tendência, as pesquisas estão sendo feitas mensalmente, e essa tendência mostra um caminho difícil de retorno. A grande pergunta hoje é se há um ponto de retorno, se haverá um ponto aonde o presidente da República poderá reverter esse quadro de desgaste que ele entrou e que não consegue sair. Mês a mês as coisas vão piorando,
ao ponto que chegamos em que, na intenção de voto, o Lula poderia, inclusive, ganhar a eleição em primeiro turno se as eleições fossem hoje, de acordo com essa pesquisa, considerando que essa pesquisa esteja correta. Na verdade, existe a hipótese, também válida, de ela estar incorreta. É por isso que tem 95% de confiabilidade, ou seja, a gente não pode achar que é isso que está aí. Mas vejamos mais dados da pesquisa. Aqui o conhecimento dos candidatos, né? Os mais conhecidos são Jair Bolsonaro, né? 99% dos eleitores conhecem, Lula também, Ciro Gomes tem 89%, você vê que Ciro Gomes é bem menos conhecido, aí vem João Dória com 81%, Eduardo Leite com 40% apenas dos eleitores que o conhecem, Henrique Mandetta com 56%, Rodrigo Pacheco com 39%, Datena com 82%, Datena está bem também, né, porque é um cara de televisão, então todo mundo conhece ele, e Simone Tebet, que está surgindo agora, apenas 19% conhece a candidata. Aqui é um índice de rejeição, né, e essa parte vermelha aí é de quem conhece o candidato e não votaria nele. E Jair Bolsonaro está em primeiro lugar, 62%. É um nível de rejeição muito alto. Historicamente, um candidato à reeleição que tem 62% de rejeição é um candidato que tem muitas chances de perder a eleição. Depois vem João Dória, com a rejeição de 57%, Ciro Gomes com 53%, Datena com 46%, Mandetta com 41% e Lula com apenas 40% de rejeição, o que é pouco em relação a um candidato, a um político já muito conhecido, foi presidente da República 2 vezes, candidato outras tantas vezes, então é uma figura extremamente conhecida e que está com uma rejeição muito baixa para um candidato tão conhecido. É outro fator que mostra que essa hipótese de vitória de Lula no primeiro turno pode ser viável, conforme os dados aqui da pesquisa. Se houvesse um segundo turno, aí o Lula ganharia também em todos os cenários, né? Lula aparece com 55%, Bolsonaro com 30%, no cenário 1. Cenário 2, se fosse Lula e Ciro Gomes, Lula ganharia 52-25%, Lula ganha de João Dória com 56-18%, ganha de Rodrigo Pacheco, ganha de todos, né? Ganha de todos e contra Bolsonaro, aí ficaria 55-30%, vantagem de 25 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. Aqui a intenção de voto para presidente estimulada no segundo turno, um comparativo, mostrando que a intenção de voto em Lula aumentou e a em Bolsonaro diminuiu, né? Está agora de 55%, Lula 30%, Bolsonaro. Aqui a razão pelo voto em Lula é pela gestão, aqui o voto em Bolsonaro, tem aqui um viés de anti-PT, né? Então muita gente vota no Bolsonaro porque ele é anti-PT e não por causa dele, pela gestão. E aqui Lula-Bolsonaro é uma terceira via. Nas eleições, 45% preferem Lula, preferem que ele vença, e 25% preferem que não seja nem Lula nem Bolsonaro, 23% querem Bolsonaro. Então a terceira via aqui aparecendo na frente de Bolsonaro no que diz respeito à expectativa de vitória. Esses são os dados da pesquisa. Tem aqui o nível de interesse em política, né? Muita gente aumentando o nível de interesse, né, que chegou a 18%. Aqui as pessoas que se informam sobre política, maioria pela TV, 53%, depois redes sociais, 20%, e aí vem os outros meios de comunicação. A maioria das pessoas, 76%, costuma acessar a internet. E aqui é o perfil da amostra, com todos os dados técnicos da pesquisa, né? E detalhes aí sobre os eleitores. Está aí a pesquisa de opinião pública divulgada
pela Quaest Consultoria e que nós trouxemos aqui com exclusividade para vocês do canal em detalhes. Obrigado pela atenção de todos. Não esqueça de deixar suas críticas, seus comentários e de inscrever-se no canal. Aproveite e manda esse vídeo aí para os seus colegas que gostam de política. Até a próxima.